Hello, darling! Voltei hoje para falar sobre Memoirs of Imperfect Angel, da Mariah Carey, nosso episódio número 20 sobre ela, neste álbum que é quando ela completa 20 anos de carreira. Estou vestido de Rihanna, a blusa é quentinha e maravilhosa, lá da loja Sou Mais Pop, tem cupom de desconto meu, esse aqui, que te dá 10% e vou deixar o link fixado no primeiro comentário aqui do vídeo. Agora bora e vem que tem história pop. Lá no ano de 2009, quase 20 anos atrás, o compositor e produtor conhecido como The Dream, ele revelou em uma entrevista à MTV que ele já estava no estúdio trabalhando naquilo que seria o próximo álbum de Mariah Carey. E a ideia era ambiciosa, eles queriam criar um álbum que fosse assim, feito apenas por hits, como se cada música ali tivesse o potencial de ser um single, de ser um hit, de tocar na rádio, de ser como se fosse assim um greatest hits, mas só com músicas inéditas. E em fevereiro daquele ano ele confirmou no finado MySpace que já tinha até 7 músicas completamente prontas e que esse álbum estava assim, ó, a todo vapor. Aí chega o mês de maio e a própria Mariah Carey no Twitter trouxe a novidade que a gente já sabe, o nome do álbum, Memórias de um Anjo Imperfeito. E ela falou que esse seria um projeto muito especial, completamente dedicado aos fãs. E sabe a capa com 3 fotos dela? Então, tem um motivo e a própria Mariah falou isso também no Twitter, né, dizendo que essas 3 fotos, né, que formam a capa, é para mostrar que existem diferentes emoções, diferentes sentimentos e diferentes reações ao conteúdo desse álbum. Agora, cá entre nós, a Mariah da esquerda eu reconheço como Mariah, a Mariah da direita eu reconheço como Mariah, mas essa Mariah do meio, quem é ela? Quem é ela, gente? É a Danielle Vinitz? Quem é que é essa pessoa? Não sei, mas tá na capa. O que importa é que Mariah estava completamente entregue e apaixonada nesse projeto, e ela vivia soltando mini spoilers antes de spoiler ser uma palavra. Ela dizia coisas do tipo: "Ah, vocês vão receber baladas grandiosas nesse álbum". E disse também que tentou resgatar a energia do álbum Butterfly e álbuns clássicos de sua carreira do jeito que os fãs gostam. E falou também sobre Obsessed, revelando o título dessa música, dizendo que era urgente que essa música fosse lançada, fosse escutada, enfim, fosse aí divulgada. Em entrevista a Elle, a Mariah falou que esse álbum é como se fosse assim, uma colcha de retalhos. Ela diz que é como se fossem vários retratos que formam, né, um retrato maior, formam a vida e coisa e tal. E a veia clássica, né, da sonoridade desse álbum é aquele R&B sedoso, suave, sensual, tranquiluxo, ou slow jams, como é conhecido pra lá. Ela queria que as músicas fluíssem, né, de uma pra outra de forma natural, conforme a gente escuta o álbum. E como todo álbum de Mariah, ele tem bastante senso de humor, mas também consegue ser bastante introspectivo e às vezes até bem tristinho. E ela disse que cada música ali conta uma história, como se fosse uma página de um diário, e que muitas refletem momentos bem específicos da vida dela, mas outras não têm nada a ver com ela, assim, são histórias que ela ouviu de amigos ou filmes que inspiraram músicas, então nem tudo é autobiográfico. E curiosamente, os bastidores desse álbum, ele conta com algumas reviravoltas. Pela primeira vez, a Mariah trabalhou com o Timbaland para produzir esse álbum. Ele estava assim no topo do mundo, né, naquele final da década de 2000, trabalhando com Deus e o mundo, mas por incrível que pareça, o que eles produziram junto em estúdio nunca fizeram o corte final para o álbum. Um outro destaque perdido é uma música chamada Imperfect, que vem do título The Memoirs of Imperfect Angel, que fala do ponto de vista, né, de Mariah como mulher na indústria, tendo sempre que se provar, tendo sempre que ser a boa, ser tudo isso, ser tudo aquilo, toda a pressão da sociedade em cima de figuras, femininas. Mas essa música também nunca veio à tona, né, ela nem fez o corte final também. E até o amigão Jermaine Dupri passou pelo estúdio, mas nenhuma música feita com ele também veio pra cá. No fim das contas, o núcleo da produção ficou com o The Dream
e o Tricky Stewart. E o objetivo era um só, lembrando que esse era o objetivo deles naquela época. Esse álbum já faz 17 anos. Então, naquela época, no início dos anos de 2009, a ideia deles era que o som não soasse datado, lembrando que isso é com base naquele ano. Hoje, ele soa assim datado, né, porque já se passaram mais de 10 anos. Mas naquela época eles queriam fazer algo novo, assim, algo mais fresh. E esses 2 produtores, o The Dream e o Stewart, eles fizeram muita música boa naquela leva ali dos anos 2000, seja, individual ou como dupla, porque eles trabalharam para outros artistas além da Mariah Carey. E de todas as faixas que estão no álbum, se você ler ali os créditos, eles estão em todas, sejam juntos ou separados, mas estão em todas. Mas nem só de Mariah, The Dream e Stewart é que esse álbum é feito. A faixa que abre o álbum e uma das minhas favoritas de todo o catálogo de Mariah, Betcha Gone Non, traz o Big Jim. E já falamos muito dele aqui em outros vídeos de Mariah Carey. Ele formava a dupla Jimmy Jam e Terry Lewis, que já é figurinha certa na discografia da nossa diva deitada. Músicas como Thank God I Found You, Can't Take That Away, Yours e Never Too Far são algumas das joias que eles criaram junto com a Mimi. E quem aí lembra de Candy Bling, esquecidíssima, mas que merece ter um momento de brilho aqui na nossa conversa. Ela tem a contribuição de Carlos McKinney, mais conhecido como Los de Mistro, um renomado músico e produtor de jazz que naquela época, entre 2007 e 2010, além de ser parceiro criativo do The Dream, também trabalhou com Usher, Jordan Sparks e viria a trabalhar com Beyoncé e Rihanna e vários outros. E uma curiosidade muito legal é que Inseparable traz nos créditos Cyndi Lauper. Isso acontece porque essa faixa tem aquilo que é chamado de interpolação, que é quando você pega melodia ou trechos ou partes de uma letra de uma música e incorpora a sua. No caso de Inseparable, Mariah se inspirou fortemente no clássico Time After Time da Cyndi Lauper. E como Mariah usou bastante o mesmo conceito do refrão, a Cyndi Lauper, assim como o coautor Robbie Hyman, aparecem creditados nessa faixa. Algo semelhante acontece na música It's a Rap, mas dessa vez um sample ao invés de uma interpolação. A faixa usa a base de I Belong to You, do grupo musical Love Unlimited. E como essa canção foi escrita originalmente e produzida originalmente pelo Barry White, o mestre do soul acabou ganhando créditos oficiais como coautor na faixa de Mariah. Outro sample tá na grandosa, deliciosa, maravilhosa, estupenda More Than Just Friends. Ela traz elementos da música One More Chance do Notorious Big, lançada em 94, que por sua vez sampleava a música Stay With Me do Mark DeBarge. Então é meio que assim, o Mark, ele fez a música Stay With Me. Aí o Notorious Big foi lá e fez a música dele que sampleia a música do Mark. E aí depois a Mariah veio, fez a música dela, que sampleia a música do Notorious Big, que por sua vez sampleia a música do Mark. Então, tanto Notorious Big quanto Mark aparecem creditados na música da Mariah, né? E não para por aí, porque The Impossible também tem um sample. Dessa vez da música Forever My Lady, do grupo Jodeci. Não sei como fala, mas é uma faixa lá de 91. E terminamos com uma releitura, né? Dessa vez da música I Wanna Know What Love Is, que é original do Foreigner, que é uma banda de rock britânica. A música original foi lançada lá em 84, mas em 98 já havia sido regravada pela Tina Arena, que muitos de vocês conhecem, e em 2004 por uma outra cantora chamada Wynonna Judd. E só em 2009 que chegou até a Mariah Carey. O primeiro sabor do álbum veio com o single Obsessed, lançado em 16 de junho de 2009. E para entender o clima dessa música, a gente precisa rebobinar no tempo para reviver uma treta. Lá em 2001, a Mariah se aventurou no cinema com o filme Glitter, lançou a trilha sonora, foi um fracasso comercial e isso gerou uma crise gigante. Todos os detalhes aí no vídeo que eu falo sobre Glitter, e tem um vídeo especial depois de Glitter que continua falando, né, sobre essa época da vida de Mariah, então qualquer coisa volta lá e assiste. E foi nesse furacão de tretas que surgiu a treta mais famosa do mundo pop, o rolo com o Eminem. O que acontece é que o garotinho começou a espalhar por aí que ele tinha tido um rolinho com a Mariah. Mariah, por sua vez, negou tudo. Eminem, por sua vez, ficou bravinho
e saiu aí falando nas músicas coisa que não devia. Aí a Mariah respondeu ele com uma música chamada Clown, que tá no álbum Charm Bracelet. E aí, depois disso, na turnê do Eminem, ele usava alguns áudios, algumas gravações que supostamente eram áudios de Mariah Carey. Anos depois, as coisas pareciam ter esfriado já, até chegar 2009 e o Eminem lançar o álbum dele chamado Relapse. E lá estava mais uma música onde ele volta a atacar a Mariah. E ele não parava em falar que queria acertar as contas com ela, como também atacava o marido de Mariah na época, o Nick Cannon. E que falava assim: "Ah, se prepara aí, Nick, porque eu vou pegar ela de volta". O Nick foi no website dele defender a Mariah, falou umas coisas lá pro Eminem, aí depois o Eminem tentou desconversar, que não era muito bem aquilo que ele tinha dito, mas já estava dito. E aí Mariah lança Obsessed em 2009 e é um prato cheio pra mim, pra você, pra todos os fãs e pra mídia. Bastou a música sair pra todo mundo especular que ela estava falando sobre o Eminem e depois bastou o vídeo sair para todo mundo ter a certeza. Apesar de que Mariah nunca confirmou e também nunca disse não para ser o Eminem naquele vídeo, né. Ela se faz de sonsa, mas pra mim a resposta só tem uma, né. A Mona mandou o recado. Aí depois o Eminem lançou mais uma diss track pra Mariah e pesou o clima, né. Ele falou que ele tinha fotos e coisas e provas que poderiam mostrar que eles namoraram e enfim. Assim, tudo isso porque mesmo se Mariah tiver pegado o Eminem, pra ela foi um peguetezinho. E mais nada. E vida que segue. Agora ele não consegue conviver com a ideia de que ele só foi mais um na listinha, né. Não, ela tem que ter ficado apaixonada por ele e movido o mundo por ele. E aí não pode falar nada dele, e aí ele vai lá e escreve um poeminha. Ah, enfim. Ó, tanta treta que assim a melhor coisa nisso é pra gente, né, assistir o circo. Obsessed chegou até o número 7 na Hot 100 lá nos Estados Unidos, não pegou o número 1, mas entrou no museu, no Louvre da cultura pop, né, como uma das salas mais visitadas, uma das músicas mais lembradas e uma das tretas mais faladas. Depois de anos e anos e anos já no universo TikTok, Obsessed ganha força de novo, uma força orgânica e volta a viralizar. E um pouquinho antes do lançamento do segundo single do álbum, a Mariah ela faz 2 shows especiais, 2 noites lá em Las Vegas, no Teatro Purr. E o show funcionou como uma introdução para a era que estava ali já iniciada, né, mas prestes a lançar o álbum, apesar de que ela só cantou 4 músicas do que seria o álbum novo. Ela cantou Angels Cry, Obsessed, About My Face e I Wanna Know What Love Is. E esses 2 shows eles foram gravados e depois eles foram transmitidos em vários países, e inclusive esse foi o primeiro show na história da música que foi transmitido para dispositivos móveis, que foi transmitido para celulares que tinham acesso à internet naquela época e outros dispositivos também. Só que não foi o show todo que foi transmitido, foi uma edição de 45 minutos que mostrava 10 das 17 músicas que foram tocadas naquelas noites. O segundo single veio bem pertinho do lançamento do álbum, no dia 22 de setembro de 2009, a clássica balada I Wanna Know What Love Is. E essa é uma música assinatura clássica de Mariah Carey. Todos os elementos de Mariah Carey que você possa imaginar em uma balada clássica estão nessa música. No entanto, mesmo tendo esse toque clássico, e ela realmente é, não foi uma música de impacto no mercado dos Estados Unidos. E eu acredito que ela foi lançada com esse pensamento de lançar um segundo single que é uma power ballad, assim, sabe? Lá no The Emancipation of Mimi, o primeiro foi It's Like That e depois veio We Belong Together. No Equals, Touch My Body e depois Bye Bye. E aqui repete meio que o mesmo padrão. Lança Obsessed, que é uma banger assim, né, na cara de todo mundo, e depois vem uma balada a la Mariah Carey. E eu amo a Wanna Know What Love Is, eu acho que ela deveria sim ser um single em qualquer momento de lançamento ou pós-lançamento desse álbum, mas em um álbum que temos It's a Rap clamando, implorando para ter seu momento sob os holofotes, a minha opinião
Nem um pouco profissional de crítica baseada só em vozes da minha cabeça, é que I Wanna Know What Love Is poderia acontecer em outro momento. Porém, foi uma vitória e um sabor para nós, os fãs brasileiros. A música é o maior sucesso da Mariah por aqui até os dias de hoje. Ela ficou em número um na nossa terra por 27 semanas. Até hoje, nenhuma outra música nacional ou internacional passou mais tempo do que ela em primeiro lugar. Tudo isso porque ela estava na trilha sonora da novela Viver a Vida, e a novela aqui no Brasil, pelo menos naquela época, a música entrava dentro da casa das pessoas e ficava. Mas olha só, essa música também chegou até o número 16 na parada geral da Europa, o número 19 lá no Reino Unido e o terceiro lugar no Japão. Contando com o Brasil, esses são os outros mercados principais de Mariah após os Estados Unidos. O álbum é lançado em 28 de setembro e lá nos Estados Unidos ele chega até o terceiro lugar da Billboard 200, vendendo 168 mil cópias só na primeira semana. Em dezembro de 2009, o disco já era certificado ouro, mas os números acenderam assim um sinal de alerta para Mariah e toda a sua equipe. Esse era o álbum com pior vendas após Glitter. Por outro lado, ele foi um sucesso no nicho de álbuns R&B e hip hop, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. E como a Mariah é uma cantora de catálogo, o álbum continuou vendendo mesmo depois de seu lançamento. Em 2018, ele já tinha passado as 555 mil cópias vendidas e hoje ele já é disco de platina, ou seja, ele já vendeu mais de 1 milhão de cópias só lá nos Estados Unidos. Pelo mundo, ele também teve posições que a gente merece dar um destaque aqui. No Canadá, ele ficou no quinto lugar e no Japão conseguiu ali beliscar o top 10, chegando no nono lugar. Já no Reino Unido, a história foi um pouquinho mais frustrante, porque ali naquela época, né, de lançamento, a Mariah fez uma maratona de promoção no Reino Unido bem pesada e mesmo assim o álbum ele atingiu o máximo de posição 23 nas paradas de álbuns mais vendidos por lá. Mas conquistou um disco de prata e chegou até o oitavo lugar nas paradas de álbum R&B do Reino Unido. Mas ele não vendeu menos por ser um álbum ruim. É bem o contrário disso. Não dá para olhar para esses números sem entender o que estava acontecendo em 2009. A indústria da música como um todo vivia um momento absolutamente caótico. O mercado de CDs, né, de mídias físicas, estava assim em queda livre. Aquela cultura de ir até a loja, procurar pelo disco, comprar o disco, seja o álbum inteiro, ou seja, o single, ela estava assim muito prejudicada por conta da pirataria no mundo inteiro. E o grande problema é que as gravadoras ainda estavam batendo a cabeça tentando saber o que, que eles fariam com aquilo, né? Como que eles contornariam aquele problema. E como resultado, o consumo não oficial explodiu e se tornou maior do que o consumo oficial. E se você viveu nessa época, com certeza você vai lembrar de vários nomes, de vários sites que eram usados para fazer downloads. E a gente ainda estava no mundo pré-streaming. Não existia Spotify, não existia Deezer, não existia Apple Music, não existia YouTube Music, não existia plataformas de streaming de música como essas que a gente pode assinar hoje em dia. Então, ao invés de comprar o CD, a galera simplesmente baixava, salvava numa pasta meus documentos, tudo arrumadinho por nome, com capinha bonitinha, e vivia por ali. E depois transferia para o MP3. E esse cenário foi o pior dos mundos para artistas como a Mariah Carey, que sempre vendeu muita mídia física. Porque no fim das contas, o álbum era muito ouvido, as músicas também, mas isso não se traduzia em vendas nas lojas ou em impressões na rádio. E o Memoirs acabou sendo uma das vítimas, né, desse recorte histórico no mundo da música e no mundo como um todo. Em outubro, Mariah volta para Las Vegas para fazer mais 2 shows daquele mesmo show que ela tinha feito em setembro, e agora ela incorpora a setlist It's a Rap e Hate You. Essa última, inclusive, foi o terceiro single oficial do álbum, lançado em 1º de novembro de 2009, mas mesmo do mesmo jeito que ela veio, ela foi. E eu adoro essa faixa. Mas em um álbum que teria More Than Just Friends para ser um terceiro single, escolher essa é meio assim, que, em um ano de singles número um como Single Ladies, Just Dancing, Empire State of Mind, I Got a Feeling,
e My Life Would Suck Without You, Hate You soa meio deslocada naquilo que alavancava, né, que crescia nos charts não só dos Estados Unidos, como no mundo inteiro. A turnê do álbum começou no dia 31 de dezembro de 2009, um show de ano novo, né, um show que pegava ali a virada do ano de 2009 para 2010, no Madison Square Garden, em Nova York. A base do show era a mesma do que é apresentada ali em Las Vegas, até mais ou menos ali a metadinha do show, tirando o começo, né, que ela começava com All I Want for Christmas Is You, depois seguia o padrão, mas ela acrescentava algumas outras músicas que não haviam sido tocadas, né, em Las Vegas, como o Fantasy Remix, mas também é nesse show que ela canta, e ela cantou pouquíssimas vezes em sua carreira, Migrate, lá do álbum Equals, mas inteira, como ela está no álbum. Ela também canta More Than Just Friends, e ela também canta Emotions, que ela não cantava desde a turnê do Rainbow, lá no ano 2000. E aí a Angels Advocate Tour continua entre janeiro e fevereiro de 2010, passando por teatros e anfiteatros dos Estados Unidos e do Canadá. E qual o motivo, né, do nome dessa turnê, Angels Advocate? O motivo é uma joia do infinito, que está perdida no espaço pop, junto com o álbum de rock da Mariah Carey e junto com a suposta trilha sonora que ela faria para o filme Tennessee. O sempre lembrado, nunca superado, eternamente amargurado em nossos corações, álbum de remixes chamado Angels Advocate. Lá em janeiro de 2010, a gravadora de Mariah, a Island, divulgou que o álbum Memoirs teria uma sobrevida com um relançamento chamado Angels Advocate, que pegaria algumas faixas do álbum original e traria remixes com outros cantores, outras cantoras, enfim, gente famosa, gente legal, gente cool daquela época. Ou seja, pegaria aquilo que Mariah já estava acostumada a fazer a vida inteira, que era pegar um remix e virar ele de ponta cabeça e ainda chamar alguém ali para participar, e só que com um álbum mesmo. Então ela pegaria algumas dessas músicas do álbum Memoirs, refaria elas e ainda teria feats. E para dar o pontapé, né, inicial na promoção desse álbum de remixes, eles enviaram para as rádios 2 singles em janeiro de 2010. A Palm My Face, com a Nicki Minaj, né? A Nicki Minaj estava surgindo no mercado, e isso foi muito antes da treta entre Mariah e Nicki Minaj, e muito antes da Nicki Minaj virar uma maga, que agora, apoia o Trump. E o outro single foi Angels Cry com o Neil. As 2 músicas, lá no mercado americano, elas falharam em entrar na Hot 100, não teve, assim, uma recepção calorosa, e eu acredito que por isso o projeto foi engavetado. E olha que o projeto contava com nomes como Mary J. Blige, Snoop Dogg, Ludacris, T-Pain, Akon, Trey Songz e o Big Boy do Outkast. Tinha tudo para ser o evento do mundo R&B naquele ano de 2010. Mas o projeto, como eu disse, foi engavetado, nunca chegou às lojas. A gente ficou só com essa grande lenda e a gente só foi sentir o gostinho do que seria, né, quando lá em 2014, em outra era, na era da Elusive Chanteuse, Mariah adiciona como bonus track Better Gone Know, que é um feat com R. Kelly. e o outro, que é muito bom, muito bom, muito bom, é It's a Rap com a Mary J. Blige. Pelo menos essas não ficaram perdidas no tempo, né. Já as outras, se elas foram gravadas, estão guardadas, assim, a 7 chaves em 7 cofres diferentes em 7 locais do mundo. E apesar da Angels Advocate ter terminado em fevereiro, passando ali pelos Estados Unidos e Canadá, durante o ano de 2010 ainda, a Mariah fez alguns shows esporádicos aqui e ali, que seguiam a mesma base da turnê, mas que acabava mudando um pouco a setlist e também a estrutura do palco, de acordo com o festival que ela tocava, de acordo com o país que ela visitava. E foi em 22 de agosto de 2010 que a diva deitada fez o seu primeiro show aqui no Brasil. Ela já tinha vindo antes? Ela já tinha vindo antes. Ela fez aquele programa muito icônico na Hebe? Ela fez. Ela deu entrevistas icônicas pra Glória Maria? Ela deu. Ela veio aqui promover o Rainbow? Sim. Depois ela veio promover o Charm Bracelet? Também. Mas ela nunca tinha vindo pra cá com uma turnê e feito um show, assim, vendendo ingresso para os fãs poder ir. E o show único em terras brasileiras naquele ano aconteceu aqui,
um pouquinho pertinho de mim, em Barretos, no que a gente chama de Barretão, que é a festa do peão de boiadeiros na arena do Parque do Peão. E Mariah virou manchete a partir do momento em que ela pisou seu pezinho de princesa no aeroporto de Guarulhos. E sabe qual foi a primeira parada dela? Uma churrascaria, ou como a Gabi diz, uma churrascaraia. Eu amo a Gabi. E na porta do restaurante o clima era de euforia, viu? E Mariah, como sempre, quando ela vê ovelhinhas reunidas, ela vai lá, ela tira foto, ela autografa, ela conversa, ela fala hello darling, ela tá ali, ela sempre é muito acessível com seus fãs. 2 dias depois, né, dela chegar em São Paulo, ela foi até Barretos e subiu no palco da festa do peão para uma plateia ali de mais de 35.000 pessoas. E a setlist foi maravilhosa. Ela abre com o instrumental de Butterfly, que emenda em Daydream, que vai para Shake It Off, que vai para Touch My Body, e aí começa algumas mudanças em ordem de músicas e músicas inéditas que ela não tinha apresentado ainda na turnê. Ela canta Maiol, que emenda no remix mais conhecido de Maiol, enquanto Mariah troca lá de figurino. Aí ela volta com Always Be My Baby, It's Like That, e aí ela joga uma pedrada na nossa cara. Ela canta I Still Believe, que é uma das músicas que ela menos canta na sua vida, uma das mais lindas da discografia dela, e ela deu esse presente pra nós. E de quebra termina I Still Believe e ainda manda Make It Happen, levando todo mundo pra igreja. E Make It Happen termina emendando em um cover que é cantado só pelas backing vocals de Mariah, que é a música Ain't No Mountain High Enough, do Marvin Gaye. E ainda nesse clima aí de cover, Mariah volta com aquele clássico medley, né, que ela apresentou lá no VH1 Divas de 2000, que é Love Hangover e Heartbreaker. Depois vem Dream Lover e I'll Be There, que ela divide os vocais com o amiguinho Trey Lawrence, que depois fica sozinho no palco para cantar Rock With You, cover de Michael Jackson. E Mariah volta com Obsessed e We Belong Together, e aí é beijo, tchau, tchau, tchau. Ela sai, mas volta pro bis ensaiado pra cantar Hero e I Wanna Know What Love Is. Eu não fui nesse show, nem tinha condições de ir, mas eu tenho muito apego de nostalgia por toda essa era. Não só por ela ter vindo pra cá, mas porque essa foi a primeira era que eu consegui acompanhar do começo ao fim, tendo acesso a notícias, tendo acesso a Mariah no Twitter, e pude acompanhar o lançamento dos singles, o lançamento do álbum, meio que em tempo real, acompanhando nos sites brasileiros de Mariah, de fã-clube, né, dedicados a ela, acompanhando também nas comunidades do Orkut, no Facebook, em canais, assim, de televisão, e entrando nas grandes locadoras mundiais para baixar vídeos gratuitos que normalmente não estariam gratuitos. Grande locadora mundial, eu amo a Fernanda lá do canal Hollywood Forever que fala isso. E como parte de toda essa nostalgia, eu também tenho um apego as fotos que Mariah fez para o encarte do álbum, porque ela recriou as capas do Debut, do Glitter e do Butterfly. E eu adoraria que ela tivesse recriado todas, na verdade. Fora que em 2010 a Mariah engravidou dos gêmeos, mas esse assunto fica para depois, porque ele emenda, né, no segundo álbum de Natal dela, que é lançado em 2010 ainda, mas a gente guarda isso para falar no próximo vídeo. Agora eu quero saber de você. Você lembra dessa era? Você foi no show de Barretos? Conta pra mim o que que você gosta nesse álbum, e se faltou alguma coisa aqui, complementa nos comentários, que eu não sei de tudo. Aqui é um espaço só pra gente conversar de fã pra fã. Então conta aí, porque o vídeo acaba, mas a nossa conversa continua nos comentários, darling. Te espero lá.